10 anos o Brasil ganhava sua TV segmentada em música. Aos poucos a MTV Brasil foi criando sua programação e público diferenciados. E nos últimos 2 anos teve seu maior crescimento. Quem fala sobre essa escalada é André Mantovani, diretor-geral da MTV Brasil. Boa noite, André. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Qual é o balanço que você faz desses 10 anos da MTV no Brasil? A MTV ela começou no Brasil como uma TV bastante artesanal, né? E felizmente a gente continua meio artesão lá na MTV ainda. A gente bota muito a mão na massa e o coração naquilo que a gente faz. Teve, é claro, um processo de aprendizado aí bastante interessante e intenso ao longo desse período, na busca de uma linguagem específica para uma MTV brasileira. É uma luta eterna e continua e vai, daqui para frente continua também, né? Mas acho que o grande êxito nosso nesses 10 anos foi ter encontrado essa linguagem, foi ter achado uma maneira de falar com o jovem, de fazer com que ele se interesse por aquilo que a gente tem para dizer. E por que só nesses últimos 2 anos que vocês conseguiram um crescimento? Eu acho que foi uma mudança cultural. A gente vem crescendo, claro, desde o começo vem crescendo. O salto maior foi nos últimos 10 anos, porque foi o momento em que a gente decidiu que essa MTV aqui, ela tinha que ter uma cara brasileira, ela tinha que ser feita para nós aqui, para a audiência que a gente assiste. A gente negou um pouco a influência, negou bastante até a influência estrangeira na programação. Ela vem através da música. Mas a gente negou bastante isso na nossa linguagem, na maneira como a gente faz a programação, e começou a criar conteúdos específicos e próprios, adequados à realidade nossa aqui. E foi o que deu certo? Foi o que funcionou. E alguns dos programas que você estava me contando antes do programa começar já estão sendo exportados para fora do país. Como é que se deu isso? Tem programas que a gente está mandando o formato do programa para a Itália e para a Rússia. A MTV Rússia foi inaugurada esse ano. Como é que foi o interesse? A gente tem muito intercâmbio, a gente conversa, a gente tem reuniões mundiais da MTV de programação. E nessas reuniões a gente apresenta materiais. Cada MTV em cada lugar do mundo apresenta material que está fazendo no seu canal. E às vezes você percebe uma semelhança de linguagem ou uma necessidade de se apropriar de alguma coisa que funciona em outro país. E acaba indo. E quantos por cento da programação da MTV Brasil é feita no Brasil? Se eu tirar videoclipe, porque você tem videoclipe, a gente está 50-50, 50 estrangeiro e 50 nacional. Mas se eu tirar isso daí, chega até 80% é produzido aqui. É uma MTV bastante brasileira, com uma linguagem muito específica e própria daqui, né? O total da equipe aqui é quanto? São 240 pessoas no canal. E vocês fizeram recentemente uma pesquisa que apontou alguns dados curiosos, como por exemplo que os jovens não são alienados. Queria que você comentasse um pouquinho alguns dados dessa pesquisa. Tem muita coisa interessante aí. Uma é que eles têm uma vida muito ativa e muito mais complexa do que a gente tinha, né? Eu já não estou tão jovem assim. Eles buscam a informação e o estímulo de uma maneira quase frenética atualmente. Estão atrás do que está acontecendo no mundo, e essa relação com essa novidade, com essa informação, com essa velocidade, que para o pessoal mais velho incomoda, para eles faz parte do cotidiano, é aquilo que eles vivem. Por outro lado, tem uma solidão muito grande no jovem atualmente. Ele se sente distante das pessoas, mesmo até dentro de casa. Começa a buscar essa informação, esse contato com as mídias, como que uma tentativa de preencher uma lacuna de contato humano real, né? São algumas conclusões. A outra é que eles prestam atenção em 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Eles leem revistas, tem TV, falam telefone, ficam na internet. É claro que não é 100% de atenção nesse caso. É uma atenção que ela é mais leve, mais sutil. É como a gente falando no telefone e lendo alguma coisa. A pessoa do outro lado percebe que a gente está lendo alguma coisa, não está dando atenção total. Mas eles têm por hábito isso daí, por hábito essa multiplicidade. E como é que você faz para conquistar esse público, então, que é tão disperso? O segredo do canal, você estabelece uma conversa com eles. Você tenta estabelecer algum tipo de contato mais próximo. Você não trata o jovem, você falar do jovem é uma abstração estatística, não existe o jovem, né? Não existe essa coisa única. É um monte de indivíduos que têm uma determinada faixa etária, e a gente busca uma identidade própria, busca ter a nossa voz, a nossa linguagem, e testa essa voz, testa essa linguagem para ver se eles querem saber daquilo que nós estamos falando, né? A gente está sendo bem sucedido nesse aspecto. E o público de vocês é dos 15 aos 29, é isso? A maioria está nessa faixa etária. E classe? Classe AB e classe C também um pouco. E em 2001 vocês têm uma série de mudanças em cima de pesquisas. Dá para adiantar para a gente um pouquinho? Tá, a mudança começa com a programação de verão, que entrou no ar em janeiro.
que já é bastante diferente da programação de verão que a gente tinha no passado, né? É uma questão até interessante, que a gente está levando um cenário para a praia que não é aquela coisa convencional de plástico e de alumínio que você vê normalmente. A gente está levando como se fosse uma escultura para a praia de madeira, onde você instala lá essa escultura e faz programação da MTV na praia. Depois disso, em março, a gente lança a nova grade de programação e aí ela é completamente nova mesmo, ela muda inteirinha. Alguns programas novos que dá para adiantar? Ainda não. O que tem é que a gente vai segmentar um pouco mais a música, então você vai ter programas mais específicos no que diz respeito à música tocada naquela programação. A gente vai ampliar o AMP, por exemplo, que é o programa de música eletrônica, ele passa a ser diário, todo dia à noite. A faixa das 10, aquela faixa que hoje em dia você tem o DJ por um dia, o quiz, o erótica, ela muda também. Tem outro tipo de programação ali. Alguns programas se mantêm, outros são novos. A produção aumenta? A gente vai estar muito mais na rua. Tem um projeto bastante grande que ainda não está viabilizado, é montar um estúdio na rua mesmo e gravar a programação com audiência. E entre as novidades está também a revista da MTV. Como é que é isso? Pois é. A gente vai lançar em março uma revista. E a tentativa aí, eu estava até conversando aqui antes da entrevista, a gente sempre sentiu a necessidade de documentar alguma coisa que a gente diz ou que percebe. A televisão ela é muito efêmera, né? Ela acaba, rápido, acabou. Então é mais uma maneira que a gente vai buscar para estabelecer mais contato ainda com o público que a gente atinge, ampliar também esse público e ter um contato mais profundo, né? A revista é um veículo que busca aprofundar conhecimento, aprofundar algum tipo de pensamento, raciocínio e dizer alguma coisa. Mas você vai ter editorias específicas ali ou vai estar diretamente ligado à programação? Não, ela é como se fosse um programa da MTV. Ela tem cara própria, ela tem conteúdo específico, ela trata também de assuntos do canal, mas não é uma revista do canal MTV, é uma revista da MTV e desse universo aí. Legal, parabéns para vocês e sucesso. Obrigado, vocês também. Até já.